Olá, boa tarde. Voltamos às Memórias que Contam, a rúbrica da Agência Eclésia que recorda nesta quaresma vultos que faleceram recentemente. Uma dessas personalidades foi o padre José Júlio Pinheiro, da Diocese da Guarda. Para falar deste sacerdote, tenho comigo a sua prima, Conceição Raposo. Olá, boa tarde, Conceição Raposo, e obrigado pela sua presença. Quem foi o padre José Júlio Pinheiro? Boa tarde, Luís. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de poder falar desta pessoa fantástica, deste ser fantástico que foi o meu primo, o padre José Júlio Esteves Pinheiro. Foi uma pessoa extraordinária, Era um poço de conhecimento, uma pessoa extremamente assertiva, uma pessoa com uma empatia total pelas pessoas que partilhavam, que privavam com ele. Desde que eu me lembro do meu primo, era sempre com carinho que ele falava connosco, era sempre com carinho que ele falava com as pessoas da Malhada Sorda, de onde ele pertence. Era um prazer poder ir às missas dele, porque nós saíamos, a partir de uma homilia, de uma missa do meu primo, nós trazíamos sempre de lá conhecimento, que era fantástico. Mas vamos primeiro à infância dele. Antes de entrar na escola já tinha uma sede pela sabedoria, tanto que ele corria para a escola antes do tempo. Exatamente. Com 5 anos lembro-me da minha tia, portanto, que era a mãe dele, ela era a minha tia-avó, porque o meu avô era irmão da mãe dele, e lembro-me da minha tia, e agora também a irmã dele, me confidenciarem que ele com 5 anos fugia para a escola, porque ele estava desejoso de poder aprender a ler e a escrever, e rapidamente ele com 5 anos aprendeu a ler e a escrever. Ao contrário de muitos alunos que querem fugir da escola, aquele queria ir para a escola. Exatamente, mas não. E os meus tios não sabiam dele, portanto, eu, a partir a primeira e a segunda vez, a professora foi pô-lo à casa dos meus tios, mas depois acabou por deixá-lo lá ficar. Ele ficava lá sossegadinho num canto e fazia quase uma autoaprendizagem sobre aquilo que ouvia, ele ia aprendendo. Só que depois, a partir de uma determinada altura, portanto, a professora começou também a prestar-lhe a devida atenção e ele rapidamente começou a integrar a fazer parte daquela escola ainda antes dos seus 7 anos. Um intelectual antes do tempo. Completamente. Uma sede de conhecimento. Uma sede total de conhecimento. Era fantástico. Apesar deste lado intelectual, sempre esteve ligado à sua terra natal, umbilicalmente ligado à sua terra. Sim. Portanto, ele pertence à freguesia de Malhada Sorda, do concelho de Almeida, onde, portanto, é daí que ele parte para os estudos, é daí que ele vai começar, portanto, vai para o liceu, vai para o Seminário Maior da Guarda, portanto, ele é nomeado, portanto, sacerdote em julho de 1958, mas apesar da vida que ele consagra ao mundo, ele não deixa de ter o seu campo de refúgio, o seu canto de refúgio, o seu espaço. Ele tem casa, portanto, ele tinha casa e tem casa na Malhada, portanto, e ele continua a ir todos os anos em diferentes alturas do ano, porque também apoiava os sacerdotes que estavam, os sacerdotes residentes, portanto, em Malhada Sorda, continua a apoiá-los, mas ele continua a ir a Malhada Sorda e, aliás, há um pedido, nós temos uma festa enorme em Malhada Sorda, que é a festa da Senhora da Ajuda, que muita gente chama a Fátima das Beiras, e que a minha tia, antes de falecer, lhe pediu para ele nunca faltar àquela festa, e ele cumpriu a promessa. Até o ano passado ele já mal conseguia, já tinha alguns problemas de saúde, e o ano passado, não, peço desculpa, em 2019, já tinha alguns problemas de saúde, que se notava que realmente ele estava a decair, mas ele não deixou de participar em todas as cerimónias da festa da Senhora da Ajuda. Quer dizer que cumpriu esse voto que fez à mãe. Sim, completamente. Mas ele era um devoto extremo de Nossa Senhora da Ajuda. E como é que foi esse percurso intelectual? Eu sei que ele tirou várias licenciaturas, doutoramento, foi professor em várias universidades europeias, mesmo no Brasil. Quer dizer, é um homem com um percurso extenso, longo e muito rico. Sim.
Portanto, ele começa por tirar teologia, não é? Portanto, a licenciatura em teologia e acaba por se tornar padre em 1958. No entanto, e se me deixar só consultar aqui as minhas notas, porque eu não sei as datas todas de cor, mas eu tenho aqui a minha cábula, se não se importar. Pode consultar, pode consultar. Ele passa, portanto, ele começa no Sabugal como professor de um colégio privado, mas depois passa por vários liceus até 1976, peço desculpa, até 1963. Portanto, ele rapidamente também vai para a França para fazer, portanto, ele tem em Portugal, deixa-me fazer aqui um clique novamente. O chamado clique, sim. Exatamente, ciências da psicologia, filosofia romana, filosofia romana. Depois vai para a França, onde o culminar de uma grande carreira de conhecimento é ele obter o doutoramento, o doctorat d'état, em que são poucas as pessoas que conseguem realmente obter esta formação. Obtém a classificação máxima, mas uma nota muito importante. Ele fazia sempre isto, portanto, os estudos dele, as aulas dele, a partilha dele, tudo o que ele fazia era sempre com a base da cultura portuguesa, a literatura portuguesa. Portanto, Camões e os Lusíadas estavam no coração dele. Era uma paixão que ele tinha. Completamente, Luís, completamente. Aliás, a tese de doutoramento foca-se precisamente nos Lusíadas. Portanto, o tempo nos Lusíadas, portanto, a parte temporal, qual é a importância da parte temporal nos Lusíadas, e tem aquela classificação fantástica, mention très honorable, portanto, em que ele consegue realmente mostrar, partilhar, dar a conhecer ao mundo o que é a cultura portuguesa. Para além do Luís Vaz de Camões, ele tem outra paixão, que é o Padre António Vieira. Sim. Os sermões do Padre António Vieira, e ele é extraordinário, portanto, quando eu tive a mexer nas coisas dele, portanto, para reunir também todo um espólio de uma série de coisas que ele tinha, há uma coisa fantástica que eu descubro. Portanto, eu sabia, porque ele partilhava comigo a riqueza que ele tinha de alguns livros e o interesse que ele tinha na aquisição de livros, e há coleções fantásticas que ele tem relativamente aos sermões do Padre António Vieira. Portanto, ele é um dedicado ao estudo, à pessoa que era o Padre António Vieira também. Portanto, são duas paixões que ele tem na vida, para além de outras, porque ele também depois vai... Outras paixões. Essas já disse duas, o Padre António Vieira e Luís Vaz de Camões com os seus Lusíadas. A literatura portuguesa, a cultura portuguesa é sem dúvida um dos focos do estudo dele e da partilha de conhecimento dele. Ele não deixa, por exemplo, também de estudar e de pesquisar e de se preocupar com o tema que tem a ver com as beiras. Ele não esquece a terra natal dele, ele não esquece a região. Ele já na década de 60 começa a divulgar e a desenvolver estudos sobre o que é que os jovens, a juventude das beiras poderá necessitar, quais são as evoluções, quais são as perspectivas, as expectativas relativamente à juventude relacionada com a Igreja. Portanto, ele está muito focado nesse tema também. E continua, tanto que ele, em 91, portanto, apesar de ele ser professor da Universidade Católica de Lisboa, ao mesmo tempo é nomeado, portanto, professor coordenador da Escola Superior de Educação da Guarda, portanto, e com caráter definitivo. Ele está intimamente ligado a tudo o que tem a ver com as beiras, portanto, e com a sua terra natal. Há determinadas situações também, portanto, por exemplo, ele gosta imenso de Paul Claudel, de Chateaubriand, de Hemingway, e, portanto, ele faz trabalhos e uma série de divulgações também neste contexto. Eu não sei, eu acho que, Luís, a sério, tudo o que ele faz, cada desfolhar da vida dele é uma surpresa para nós. Por muitas coisas que nós já conhecêssemos dele, portanto, o poder conhecer ainda mais... E livros, escreveu, eu sei que ele tem uma biblioteca gigante, com cerca de 16 mil exemplares, não? Exatamente.
Exatamente. Portanto, eu lembro-me de um artigo que eu li há pouco tempo sobre a passagem dele no Sabugal, em que dizia ele não tinha carro, mas tinha livros. O dinheiro dele era para os livros. Portanto, ele tem coleções fantásticas, ele tem um tesouro realmente maravilhoso em livros. E a irmã dele, portanto, a Dona Beatriz, a professora Beatriz, porque as irmãs também foram professoras, e então ele dizia, a minha prima confidenciava-me há pouco tempo, que quando ele procurava um livro, andava ali há algum tempo à procura de um livro, e depois confidenciava com ele, olha, já o tenho, já o consegui. Portanto, era uma paixão, era mesmo, ele tem coleções completas de Camões, tem coleções completas do Padre António Vieira, tem coleções completas do Essa Queiroz, portanto, mas antigas, não estamos a falar de coleções completas. Pronto. Sim, sim, em termos recentes. de livro, sim, ele em termos de publicações que ele tem, ele em 63, portanto, a ideia que eu tenho é que em 63 ele começa a participar, portanto, tem publicações em semanários, em diários, muito cedo ele participa e tem um contributo muito intenso em artigos. Tem prefácios de livros escritos, tem contributos em alguns livros, portanto, editados pela própria Carlos Gulbenkian. Ele faz uma série de colóquios na Carlos Gulbenkian em Paris. Portanto, ele é convidado para uma série de os mais variados temas. Portanto, é uma lista tão extensa que eu não conseguiria aqui dizê-la. A França não se resume ao país onde ele esteve, porque ele também esteve em Varsóvia, na Polónia, sim, sim. Esteve no Brasil também, suponho eu, sim. a lecionar, quer dizer... Sim. No Rio Grande do Sul, portanto, em 2 faculdades do Rio Grande do Sul, sempre como professor convidado. Em França passou por Rennes, portanto, na Faculdade da Université Haute-Bretagne, onde ele foi, durante anos, um professor, portanto, foi digamos que a maior parte do tempo que ele passou em França foi realmente nessa faculdade, mas esteve em Pau, esteve em Nantes, portanto, Paris também, portanto, teve em bastantes locais em França. Quer dizer que é um percurso riquíssimo, sem deixar a sua terra natal e sem deixar também o seu dever cívico. Eu sei que ele também esteve ligado aos bombeiros de Sabugal. É verdade. Quando ele foi professor no Sabugal, em 65, salvo erro, portanto foi convidado para ser presidente dos bombeiros do Sabugal. Primeiro fez parte da direção, depois faz parte do corpo como presidente dos bombeiros. Tinha uma paixão por essa corporação. Ele próprio deu um grande contributo, por exemplo, na alteração dos próprios estatutos dos bombeiros, na alteração do nome, porque posso partilhar também aqui uma coisa, os bombeiros também só tiveram conhecimento, salvo erro, 2 ou 3 dias depois do falecimento dele, e tiveram muita pena de não poder participar realmente nas exéquias dele e estar com um corpo de honra realmente na representação desta corporação. Sim. E uma memória pessoal, quer-nos contar? Sua com o seu tio, neste caso com o seu primo? Tenho várias, Luís, e qual delas a mais interessante? Nós, quando somos jovens, começamos a ter dúvidas, não é? Começamos a pôr em questão várias coisas, não é? Na própria igreja, o que é, o que não é. E ele, com todo o seu carinho, dizia-me assim: se não pusesse em dúvida, não fazia sentido a tua vida. Portanto, questiona, procura, vai à procura das respostas, mas questiona, que é para teres as tuas respostas. Quando eu era miúda, portanto, sem a entrevista ser centrada em mim, mas os meus pais foram imigrantes, ele ajudou os meus pais, por exemplo, a minha mãe, a poder obter o seu passaporte para poder ir para a França, portanto ajudou, porque a minha mãe também, a escolaridade dela era fraca, portanto, e ele apoiava a família e ajudou a minha mãe, portanto, para que ela obtesse, para ela poder ir ter com o meu pai. Eu nasci em França, falava francês e, logicamente, tive lá os meus primeiros anos de vida e então assisti à missa em França. Ele conta-me isto com muita frequência. Ele perguntava-me
em francês, falávamos com frequência em francês e ele perguntava-me assim, então, mas diz-me lá, minha querida, como é que é? Gostas mais da missa em França ou gostas mais da missa em Portugal? Eu dizia, mas que disparate, então são as duas a mesma coisa. E ele ainda há pouco tempo antes de falecer me contava esta memória de eu de pequenina, dos meus 5, 6 anos. Mas tenho outras coisas, portanto... Quer dizer que é o homem que ocupa o seu espaço na sua memória. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas tanto a mim, Luís, como na maior parte da nossa família, como na maior parte da população da Malhada, como na maior parte das aldeias que estão no concelho de Almeida, por exemplo, porque ele era muitas vezes pregador de muitas festas. Eu lembro, por exemplo, uma aldeia de Nave de Aveiro, onde é extremamente querido, quando se fala do Padre José Júlio, as pessoas têm o Padre José Júlio no coração. Queria-lhe agradecer pelo este rico testemunho acerca do seu primo, Padre José Júlio Pinheiro, e que guarde essas boas memórias do seu primo. Amanhã voltaremos para falar de outra personalidade. Obrigado. Muito obrigada.